Não deixe as pessoas diminuí-lo ou fazê-lo se sentir pequeno, porque você não está fazendo algo que o mundo acha que é grande, porque Deus, Ele não vê da forma como o mundo vê. Sabe, a ofensa é como esta cutícula espiritual inflamada que nos impede de amar as pessoas. E quando nós temos falta de perdão ou... Eu estou tentando não falar de falta de perdão, eu quero falar do que vem antes disso, sabe? Quero falar sobre estas pequenas cutículas inflamadas que eu acho que nós temos e não prestamos muita atenção e que na verdade se tornam grandes problemas na nossa vida e afetam o nosso relacionamento com Deus, afetam a nossa oração, a nossa adoração. Mas por que não trabalhamos com estas coisinhas? Quem concorda que não lidamos bem com isso? Achamos que não tem importância. Você me ofendeu? Não é minha culpa estar ofendido, foi você que me ofendeu. Mas quer saber, eis a questão, cada um de nós tem que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas. É minha responsabilidade diante de Deus receber a graça dele para não ficar ofendida. Não importa se você tentou me ofender, e mesmo que você o faça de propósito, eu tenho que ser responsável por não aceitar isso. E o que fazemos? Jogamos a culpa de como nos sentimos nos outros. Bem, sim, eu estou ofendido, mas você me ofendeu. Eu não preciso mudar, você precisa. Se você me fizer sentir bem, então nunca ficarei com raiva? Você já reparou que Jesus não se incomodava com o que as pessoas faziam? Elas podiam rejeitá-lo, ele não ligava. O negavam, abusavam dele. Elas iam dormir quando ele precisava delas para orar com ele. Isto nunca o incomodou, sabe por quê? Por uma razão simples. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem ele era e sabia para onde ele iria. E quando todas as pessoas no planeta aprenderem isso, a festa do diabo vai acabar. Amém? Saiba quem você é em Cristo. Essa é a coisa mais importante que você precisa saber. O seu valor não é determinado pela forma como alguém trata você. Vamos, alguém precisa disso hoje. O seu valor não é determinado pela forma como alguém tratou você. E mais uma vez, o seu valor não é determinado pela forma como alguém tratou ou trata você. Marcos 11:22, escrituras com as quais você pode estar familiarizado, mas mesmo assim vale a pena ler. Só uma coisinha rápida sobre como toda essa raiva e ofensa afetam nossas orações e... Se você vai orar, que sejam orações que serão respondidas. Todos concordam, certo? Sabe que o Senhor colocou no meu coração no início desse ano? Já preguei esta mensagem, mas não posso pregá-la agora, mas resumindo, foi o que veio ao meu coração. Se você vai reclamar de algo, Joyce, não se incomode em orar por isso. Ah, então tá. Porque Deus não tem departamento de reclamações. Ele responde às orações, não a reclamações. Se eu for orar e começar a reclamar, em essência estou dizendo, Deus não me ouviu e não vai fazer nada para mim. Então eu posso continuar reclamando. A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças. Precisamos do poder da gratidão em nossas vidas. Amém? Verso 22, e Jesus respondendo disse-lhes, tenha fé em Deus constantemente. Em verdade vos digo, quem disser para esta montanha se levante e se jogue no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele disse vai acontecer e isto será feito por ele. Amém? Por esta razão vos digo, e fica cada vez melhor e melhor, tudo que você pedir em oração, crendo, confiando, sendo confiante, que será concedido, você receberá. Amém? E sempre que estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém,
Se tiver alguma cutícula espiritual inflamada, perdoe e abandone, esqueça, deixe para lá. Vamos voltar um pouco. E sempre que você estiver orando, se você tiver alguma coisa, qualquer coisa contra alguém, da oficina mecânica, do supermercado, do seu chefe, colega de trabalho, ou seu vizinho, alguém da sua família, não vai adiantar ficar bravo com o governo. Isso não vai mudar nada. No caso de alguém estar um pouco confuso aqui hoje, deixe eu esclarecer. Se quisermos que os versos 22, 23, 24 e 25 funcionem, precisamos cumprir o 26. E quando você orar, se por acaso você tiver alguma coisa contra alguém, muito simples, ele diz: perdoe. Esqueça, deixe isso para lá. Eu não vou me misturar com isso. Os campeões se recusam a ficar ofendidos. Eles não ficam revivendo a ofensa. Davi, o menino pastor que se tornou rei, ele teve muitas oportunidades de ficar ofendido, a começar do fato de que quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um novo rei, os 7 irmãos passaram na frente dele. Certamente será Eliabe o mais velho, ele não é o escolhido. Certamente será Abinadab, não, ele não é o escolhido. Certamente será Samá, não, ele não é o escolhido. Os 7 passaram na frente dele, e o profeta disse: nenhum deles é o escolhido, você não tem outros filhos? Bem, tem Davi lá no quintal. O pequeno menino pastor, ele está no campo, eles nem se preocuparam em trazer Davi para ser considerado. Oh, como ficamos ofendidos quando nem sequer somos considerados. Quando ninguém sequer nos considera, ninguém considera os nossos sentimentos, ninguém considerou que não estavam nos convidando, ninguém nos incluiu, ninguém se importou em como nos sentiríamos. Vejam, desde o início, antes mesmo de Davi receber a unção, vejam, ele passou por um teste. Ele passou por um teste. E sabe o que eu acho que é pra gente deitar no chão e rolar de rir? Quando o profeta o ungiu, ele fez isso bem na frente dos 7 irmãos. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E é melhor termos cuidado quando começarmos a ter opiniões sobre quem Deus usa. Vamos? Por que Deus não quis fazer isso discretamente? Por que o profeta não pegou o garoto, o levou a algum lugar em particular e disse: ei, algum dia você vai ser rei. Não conte a ninguém. Não, ele fez isso na frente dos 7 irmãos. Meu Deus, eu acho que eles estavam se mordendo. Quem ele pensa que é? Isso ficou provado um pouco mais tarde, quando em 1 Samuel capítulo 17, Davi queria ir para assistir a batalha contra Golias, porque ele não conseguia entender porque nenhum daqueles soldados se ofereciam para lutar contra Golias. Ele não entendia porque ele sabia que Deus lutaria por eles. Ele sabia. A razão pela qual ele foi ungido para ser rei foi porque ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia quem ele era, sabia que podia confiar nele. Sabe por que ele conhecia Deus? Porque ele tinha ficado longe das pessoas, no campo, sozinho com as ovelhas, por tempo suficiente para conhecer Deus muito bem. Nunca reclame quando você estiver sozinho. Tome isso como tempo para conhecer Deus.
Amém? Então, Davi queria ir e ver a batalha. Ele falou com o irmão mais velho, Eliabe, e Eliabe disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas das quais você cuida? Seu pirralhinho esperto e irritante. O que ele estava fazendo? Ele estava tentando diminuir Davi. Ele não queria que Davi pensasse que tinha algum valor e mérito, porque ele não queria que ele fizesse algo que parecesse importante. Bem, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Não deixe ninguém diminuir você. Não deixe ninguém diminuir você ou fazê-lo se sentir pequeno. Quer dizer que você é apenas uma mãe que fica em casa? Não, eu sou uma mãe que fica em casa e eu estou criando gigantes para Deus. Quer dizer que você apenas limpa casas para outras pessoas? Não, eu sou um servo do Deus vivo. Deus me deu um dom de ajuda e eu gosto de fazer o que Ele me ungiu para fazer. Não deixe as pessoas diminuí-lo ou fazê-lo se sentir pequeno, porque você não está fazendo algo que o mundo acha que é grande, porque Deus, Ele não vê da forma como o mundo vê. Sabe, a única coisa com a qual Deus se importa, você está fazendo a parte que Deus te pediu para fazer. Se você estiver fazendo a parte que Deus te pediu para fazer, então você é igual a qualquer outra pessoa que faz qualquer outra coisa. Não importa. Davi estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava fazendo a sua parte e eis que de repente ele foi escolhido para ser rei. Se você estiver fazendo o que Deus quer que você faça, você nunca sabe quando Deus vai aparecer e te colocar em algo grande. Amém? E vem Eliabe, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Conheço o seu coração? Você só veio aqui para vir à batalha? Davi olhou para Eliabe e disse: o que eu fiz agora? Sabe o que isso me diz? Que ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado com aqueles irmãos o pressionando o tempo todo e dificultando tudo para ele. Então eu amo isso, eu adoro isso. O verso seguinte diz: e Davi se afastou de Eliabe. Tão poderoso, os campeões se recusam a ficar ofendidos. Ele se recusou a ficar ofendido. Ele foi testado de novo. Você acha que fará algo para Deus sem nunca ser testado? Muitas das situações que você tem que encarar e acha que são demoníacas, Deus te colocou bem no meio dessa situação, só para ver se você tem o que é preciso para passar para o próximo nível. Os campeões se recusam a ficar ofendidos, eles não aceitam a ofensa. A Bíblia diz em Mateus 5, 23 e 24, deixe sua oferta no altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão e depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Deus não quer que ofereçamos adoração ou que demos a Ele nossos atos de serviço ou qualquer outra coisa se viermos com ofensa no coração. Agora vamos falar sobre cobrir as ofensas. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Em 1 Pedro 4,8. O amor cobre uma multidão de pecados. O que isso significa? Cobrir significa esconder, fechar, trancar ou manter um segredo. Gênesis 9, 22. Então Noé, depois que a arca atracou e eles puderam sair dela, ele plantou uma vinha e ele bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou na sua tenda nu. A Bíblia é bem detalhada, sabe? Versículo 21. E ele bebeu do vinho e ficou bêbado e estava descoberto e deitado em sua tenda nu. E Cã, o pai de Canaã, que era um dos filhos de Noé, olhou e ele viu a nudez do seu pai, e então ele saiu e contou a seus 2 irmãos.
Gente, papai está bêbado e está nu. Vem cá ver isto. Então, sem Jafé, eu amo isso. Pegaram uma roupa, colocaram sobre os ombros de ambos e foram de costas para a tenda e cobriram a nudez de seu pai. E seus rostos estavam virados e eles não viram a nudez de seu pai. Agora, a nudez de Noé representa os erros dele. Então, um filho revelou isto, contando aquilo. Os outros 2 filhos entraram e o cobriram. Se você seguir e ler isso, aquele filho que contou e revelou e fofocou para as outras pessoas, ficou sob maldição. Os 2 filhos que cobriram o pai foram abençoados individualmente pelo pai. Nós podemos receber uma bênção de Deus se nós realmente estivermos dispostos a não falar das coisas ruins que as pessoas estão fazendo, mas sim orar por elas e fechar os lábios e cobrir a ofensa delas. Meu Deus e meu Pai, então vou orar por mim agora, Pai. Em nome de Jesus, oro para que você me perdoe por cada vez que eu contei para outra pessoa algo que revelasse a fraqueza de alguém. Peço que você me perdoe completamente e me dê um novo começo. Quem mais precisa dessa oração? Pai, eu oro por todos nós para que perdoe a todos nós, por revelar as fraquezas dos nossos irmãos e irmãs, por contar seus segredos, por irmos a outras pessoas e contá-las o que eles fizeram. Nos perdoe, Deus, nos ajude a não fazer isto no futuro e nos dê um novo começo. Amém. Agora ninguém precisa ser condenado, temos um novo começo, mas isso é importante. Nós temos o pior hábito que existe de contar as coisas, não é mesmo? Olha, você não vai acreditar. Você acredita? Você consegue acreditar nisso? Eu não posso acreditar. Você não vai acreditar. E o triste é que toda vez que alguém diz algo, você acaba fazendo parte daquilo. E passa para umas 20 pessoas. Nossa. O amor cobre uma multidão de pecados. Vamos olhar para Mateus 18:15. Está tudo bem? Oh, isso é tão importante. Eu quero que você receba isso. Mateus está dizendo às pessoas como lidar com as pessoas que te ofenderam, ou se há algo entre você e eles que precisa ser resolvido. E ele disse: se seu irmão errar contigo, vai e mostra a ele a sua culpa entre você e ele em particular. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Ele continua e disse: se ele não te ouvir, então vá contar a 2 outros. Se ele não te ouvir, leve-o para a igreja. Então há um padrão aqui para se seguir, mas honestamente acredito que na maioria das vezes, a maioria das pessoas vão contar para outras. Elas nunca vão até o irmão, mas contam para outras pessoas. Quantos problemas seriam evitados, sabe? Se chegássemos em alguém e disséssemos: quer saber? Isso está me incomodando, precisamos conversar, eu posso estar totalmente errado, talvez você nem quis fazer isso, mas o diabo continua me irritando com isso, então gostaria de conversar a respeito. E eu diria que muita coisa poderia ser resolvida ali mesmo, sabe? Mas nós causamos tantos problemas quando continuamos indo até outras pessoas, contando. E a questão é, não se trata de alguém se sentir condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é só para que possamos ir mais alto.
e desfrutar melhor a vida que Jesus planejou para nós, gente. Eu quero carregar uma forte unção na minha vida. Eu quero todas as bênçãos que eu possa ter. Nós precisamos cada vez mais e mais da graça de Deus, o seu favor imerecido, o poder do Espírito Santo para nos ajudar a realmente lidar com as situações, com as pessoas de uma maneira bíblica, divina e não apenas de uma maneira carnal e mundana. E a única maneira de ajudarmos as pessoas é enfrentar o problema e dizer: ei, se você não estiver fazendo isso, isso é maravilhoso. Ei, mas se você estiver, ou se estiver sendo tentado a fazer, então, por favor, pegue esta palavra da verdade. Não vá embora condenado. Diga: Deus, eu precisava disso, sou grato por ter colocado isso para fora, porque eu nem sabia que estava fazendo isso. Quantas vezes nem sabemos o que estamos fazendo? Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês sentados aqui, ou você assistindo pela TV, e pode levantar a sua mãozinha também, tendo a vantagem de que ninguém vai vê-lo, mas aqui todo mundo está vendo. Quantos de vocês sabem, aí onde estão sentados agora, que entraram aqui hoje com uma ofensa em seu coração, em algum lugar, mas vocês realmente não enxergavam ou nem entendiam que havia um problema até ouvir o que eu disse? Quero ver as mãos. Ok, quer saber? Estou vendo aqui cerca de 98% das pessoas. É por isso que precisamos pregar essas coisas, sabe? Porque Deus enviou Jesus para morrer por nós, para que possamos ter e desfrutar a nossa vida e tê-la em abundância até que ela possa transbordar. Eu amo ser confrontada pela verdade. Eu adoro a palavra que me ajuda a melhorar. Eu adoro uma palavra que me impulsiona a ir mais alto. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor não se ofende. O amor não é preocupado. O amor não se ressente. As pessoas facilmente ofendidas são egoístas. Porque quando não conseguem o que querem, se ofendem. As pessoas facilmente ofendidas são inseguras. Quando não é do jeito delas, então se sentem rejeitadas. As pessoas facilmente ofendidas são negativas, sempre acreditam no pior quando deveriam acreditar no melhor. As pessoas facilmente ofendidas são um alvo fácil para Satanás. Ele arma a armadilha e elas mordem a isca toda vez. As pessoas facilmente ofendidas são infelizes, porque ficar ofendido te deixa mais infeliz do que a pessoa ou a coisa pela qual você foi ofendido. Ficar facilmente ofendido dificulta o plano de Deus para a vida delas. Não conseguem seguir em frente com as coisas erradas em seu coração e tropeçam e caem. Pessoas facilmente ofendidas são imprudentes. Quando Deus nos diz para não fazer algo que nós fazemos a si mesmos, estamos sendo imprudentes. Pessoas facilmente ofendidas não são livres, porque qualquer pessoa que esteja com raiva não é livre. Se ficamos com raiva, não somos livres, a raiva está nos controlando.